queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus ele colocou no meu coração. O tema da mensagem de hoje é: você tem um pai e ele ama você. Para começar esse vídeo eu gostaria de perguntar: você se sente amado pelo seu pai? Você se sente amado pelos seus pais? Isso é muito difícil porque no mundo de hoje a maldade está tão grande, a crueldade, a falta de amor se torna algo tão comum, infelizmente, que muitos estão vivendo em lares onde falta essa figura, a figura paterna. Hoje eu quero falar especificamente sobre o lado do amor de Deus, sobre o lado de pai do nosso Deus. Deus ele também é descrito como pai, e muitos não conseguem entender o porquê. Mas além de explicar o porquê, eu gostaria de fazer você entender. Às vezes você cresceu num lar onde, infelizmente, você não teve essa figura. Você cresceu num lar, talvez, que até tenha essa figura paterna, porém, esse pai, ele não estava presente de verdade, ele estava, talvez, trabalhando longe, ou às vezes ele até estava perto, mas você queria ele longe. Por quê? Porque ele não cumpria com a função dele de te fazer sentir amado, de te ensinar, de te corrigir com amor. Eu comecei a parar para pensar nesse tema depois que eu vi uma reportagem na minha escola. Eu vi uma reportagem onde o tema era sobre comunidades carentes. Era aquele tipo de reportagem que nós já estamos acostumados a ver. Uma reportagem de sensibilização onde falava sobre a pobreza. Mas o que me chamou a atenção não foi nem tanto a pobreza em si, a pobreza financeira. Porém, outro tipo de pobreza. A pobreza, no caso, afetiva. Que muitas dessas crianças, por exemplo, que estão nessas comunidades carentes vão passar. Porque muitas delas, infelizmente, o pai teve relacionamento com a mãe, e depois, quando o filho nasceu, simplesmente o cara abandonou. Ou seja, ele deixou a mulher sozinha. E essas crianças, a minha preocupação é porque quando você tem essa figura, quando você perde essa figura, você perde uma referência. Inclusive uma referência de quem é Deus. Apesar de Deus ele não se tratar de apenas ser uma referência, mas você acaba que o seu relacionamento com Deus é afetado. Eu percebi isso recentemente. E essas crianças elas vão perder referências sobre amor, sobre cuidado, sobre, por exemplo, uma referência sobre cobrança, porque muitas crescem a crença de ser sempre insuficiente aquilo que fazem, de se cobrarem além da conta. O problema é que todo ser humano, por si só, ele já nasce com um vazio. Mas quando você perde essa referência, acaba que esse vazio aumenta. Esse vazio acaba cada vez mais aumentando ao longo do tempo. E como todo ser humano, a gente sempre busca uma forma de preencher esse vazio de alguma forma, seja através de vícios, seja através de relacionamentos. Nós sempre tentamos preencher esse vazio. O problema é que nada disso pode preencher, muito pelo contrário, esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Mas quando você não sabe disso, você tenta preencher com coisas naturais, com coisas desse mundo em que nós estamos. O problema é que nada vai conseguir preencher o que só Deus ele pode preencher. Só Deus ele pode preencher o seu vazio. Só Deus ele pode curar, ele pode te fazer você se sentir amado novamente. O problema é que essa ferida, ela acaba deixando uma marca. A marca da rejeição, o vazio da rejeição. E esse vazio muitos tentam preencher inconscientemente ou conscientemente com ódio, com raiva. Muitas dessas crianças acabam crescendo e por não se sentirem protegidas, acabam tendo que se proteger. Acabam que inconscientemente querem se proteger, mas não conseguem. Não conseguem se proteger porque acabam, na realidade, criando uma barreira. E essa barreira é tão espessa que quando uma pessoa chega e fala, não, eu te amo, eu gosto de você, essa criança ela não consegue receber esse tipo de afeto. Não consegue. Porque tudo aquilo que é estranho para o ser humano acaba rejeitando de alguma forma. Então, se eu fui criado num lar onde eu sou rejeitado, e essa rejeição cria várias perguntas do tipo, por que ele me abandonou? Por que ele me deixou? Será que eu fiz algo de errado? Infelizmente, essa criança acaba se odiando, ela começa a se odiar. Quando um pai ele não ama seu filho, o filho ele começa, querendo ou não, a, digamos que, criar esses sentimentos de ódio, a se odiar, a criar esses fragmentos de ódio, de raiva, de rancor, eles começam a entrar no coração dessa pessoa. E isso acaba impossibilitando dessa pessoa se sentir amada. Isso acaba afastando todo tipo de amor. Não vamos conseguir receber e viver esse amor se nós não entendemos que precisamos dele. E talvez uma das perguntas, sendo que você entrou nesse vídeo, eu tenho um pai e ele me ama.
Você entrou talvez nesse vídeo por causa do título. Então você deve estar se perguntando, por que você está me explicando isso? Eu tenho que te explicar o que está acontecendo dentro de você, para que você consiga perceber e até calcular se vale a pena ou não continuar do seu jeito. Se vale a pena ou não aceitar o amor que cura todo medo. O amor que transforma, o amor que liberta, o amor que sentiu a dor que você sente, inclusive. Eu estou falando não de um homem comum, não de uma mulher, mas sim de Jesus Cristo, o nosso Deus. Um Deus que desceu do céu por amor a mim e a você. Um Deus que está além de tudo que nós podemos ver e enxergar. Um Deus que é invisível, porém real. A presença dele é real. E é um Deus que talvez naturalmente não poderia se relacionar com o ser humano, porque é aquilo, se ele está no céu e eu estou na terra, como é que eu posso me relacionar com ele? Então ele quebrou essa barreira até para poder sentir aquilo que você e eu sentimos. E o que ele fez? Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo figura humana, uma figura reconhecível. E essa figura é Jesus Cristo. Ele veio nessa terra para padecer dores, dores que não necessariamente ele precisava passar, mas por amor ele quis passar, para poder te entender. E uma das dores que ele passou foi justamente a dor da rejeição. Eu consigo talvez tentar explicar, talvez imaginar, mas eu não sinto exatamente a dor da rejeição. Você provavelmente sente. Mas eu quero que você saiba que por mais que eu consiga só imaginar, e por mais que você talvez nem consiga explicar, mas você sente, eu quero que você entenda que Jesus Cristo ele sabe exatamente o que você passou. Porque se você parar para pensar, em João, capítulo 1, versículo 11, está escrito que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ou seja, ele veio para aqueles que deveriam o amar, mas não foi amado. Essa história não lhe parece familiar? Essa história não parece muito, talvez, parecida com a sua? Às vezes você cresceu num lar disfuncional, num lar onde talvez os seus pais tiveram um relacionamento por acidente e você não tem culpa disso. Mas aqueles que deveriam te amar, não te amaram. Jesus Cristo sabe a sua dor e entende a sua dor. E ele percebe tão bem que quer se relacionar com você, ele quer ter esse relacionamento próximo com você. Às vezes uma das dores que você tem é, meu pai me abandonou, eu não tive nem a chance de ser filho de alguém. Pois através de Jesus Cristo você tem essa chance novamente. Você tem a chance de ser filho não de um pai comum, não de um pai falho como ser humano, porque todo ser humano é falho. Mas você tem a chance de ter um relacionamento com um pai perfeito. E se por um lado o mundo que nós vivemos é um mundo cruel, é um mundo ruim, é um mundo difícil de dores, de falta de esperança, nós vemos aí as notícias. Se você olhar as notícias, você vai ver que o mundo caminha de mal a pior. Às vezes parece que a Terceira Guerra, por exemplo, mundial, ela está prestes a explodir e todos nós ficamos temerosos com isso. É aquilo, se a nossa esperança estiver nesse mundo, já morremos. Porém, quando a nossa esperança não está neste mundo, mas está naquele que é o autor da esperança, no autor da vida, as coisas, por mais que esse mundo venha tentar nos abalar, nós não ficamos abalados. Porque nós sabemos, nós temos a certeza de um Salvador, de uma pessoa que está conosco todos os dias, para poder cuidar de nós. E Jesus Cristo é esse presente de Deus, esse presente de amor, porque João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê, ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele veio como um presente de amor, como um sacrifício de amor. Seja doloroso talvez para você falar sobre esse tema, mas eu quero falar com você hoje, com você em específico. Você que passou por essa dor de não ter um pai presente, de não ter um pai amoroso, ou não ter um pai que te mostrou que tudo bem errar, desde que você não permaneça no erro. De um pai sempre disposto a te dar uma nova chance. Eu quero falar com você, através de Jesus Cristo, mostrando essa história, que talvez apenas pareça uma história, mas na realidade é real. Ele veio, deixou sua marca nesse mundo, e você talvez não consiga entender ainda, porém, eu quero te explicar um pouco agora. Por que ele veio para padecer dores que não eram dele, e na realidade dores que eram suas, que era para você passar? Porque todo ser humano ele comete pecado. O que é o pecado? O pecado é um crime contra Deus. E como eu erro com Deus? Eu erro com Deus toda vez que eu erro por pensamentos, palavras e atitudes com outro ser humano, com outras pessoas e com Ele.
Agora para pensar na sua vida, quantas vezes você errou com um ser humano? Quantas vezes você errou com um amigo seu? Quantas vezes você errou com seu pai, com sua mãe? Quantas vezes você machucou pessoas, às vezes com seus atos? E mesmo assim, eu te apresento um Deus que está disposto a te perdoar. E Ele não quer nada em troca a não ser o seu coração, a não ser sinceridade. Então eu quero te apresentar hoje através da história desse homem, de Jesus Cristo. E muitos não entendem isso, mas Jesus Cristo, Ele veio pelo Pai, veio em figura humana como filho, porém Ele também era Pai aqui na Terra. E como funciona isso? Jesus Cristo ele veio como Pai por quê? Porque Ele pegou homens, provavelmente sem destino, sem homens, sem talvez um futuro certo, talvez com um futuro pequeno aos seus próprios olhos, e deu um destino. Homens sem propósito, mas deu um novo propósito. Homens que não eram o que fizeram, mas Deus sabia que eles poderiam fazer mais do que eles mesmos pensavam. Esse é o Pai. O Pai, Ele dá destino. Por mais que você não consiga perceber ainda, mas você vai entender. Eu quero te contar uma história desse homem. Esse homem que veio nessa terra, marcou várias gerações depois da sua. Esse homem que talvez você não acredite nele como Deus, mas eu quero que você conheça esse homem para que você perceba o tanto que ele te ama. Vamos começar a ler uma história que eu quero que você perceba o amor dele com você. Que por mais que você tenha errado com ele, ele não vai errar com você, ele não vai falhar com você. Aqui Jesus ele acabou de dar um sermão, um dos seus sermões. E aqui continua dizendo: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Isso é Jesus quem faz isso. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento e ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E termina aqui. O que me chama mais uma vez a atenção nessa história, nessas histórias da vida, não é nem o fato de Jesus ele estar andando sobre as águas, não é nem o milagre em si, mas é a atitude dele como Pai. Porque se você parar para pensar, Jesus ele dá uma ordem ao seu discípulo: pode vir, vem, ande sobre as águas, porque o próprio discípulo pediu. Porém o discípulo não estava pronto, e Jesus ele sabia que ele não estava pronto. Porém mesmo assim ele trouxe por quê? Porque o Pai ele não faz nada para te machucar. O Pai ele busca te corrigir, ele busca te ensinar através das dificuldades. E foi isso que Jesus ele fez. Ele deu permissão, ele ordenou para que ele viesse. Mas Pedro, andando sobre as águas, de repente olhou para o lado, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do milagre, e a sua fé começou a diminuir. E aquela tempestade que outrora estava fora dele, estava apenas na periferia, estava apenas ao seu lado, aquela tempestade começa a invadir o seu coração, porque ele começa a ficar temeroso. E ter medo é o contrário de ter fé. E ali a fé dele se abala, e ele começa a cair e afundar. Porém a Bíblia não escreve nada por acaso. E quando a Bíblia fala que Jesus imediatamente vai atrás de Pedro depois dele pedir socorro, isso me faz lembrar uma cena clássica de um filho quando ele cai no parquinho. Muitas vezes o filho não precisa nem gritar. O pai simplesmente, na hora que ele vê o filho caindo, ele já vai imediatamente, corre e pega o filho antes mesmo dele cair. Deus é assim. Na sua queda, ele já estava tentando te levantar quando você estava caindo. Antes mesmo de você pedir socorro, ele já estava tentando te levantar. A Bíblia diz, antes mesmo de você vê-lo como seu Senhor, como seu Pai,
Ele já te ama. A Bíblia diz, ele nos amou primeiro. Então, é um pai que corrige. Depois que ele socorre Pedro, o que ele fala? Pedro, por que você duvidou? E sabe o que é mais maravilhoso disso? É que mesmo depois de Pedro ter errado com ele, Jesus ele não esfrega na cara de Pedro. Ah, você errou. Não. Ele dá mais uma chance. Jesus é assim. O nosso Deus ele é assim. Ele sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Desde que nós queiramos cada vez mais estar perto dele. Desde que nós tenhamos vontade de viver o amor dele, de viver os planos dele. Desde que nós tenhamos vontade de buscar viver esse amor todos os dias. Ele sempre está disposto a te dar uma nova chance. Aí você pensa, ah, mas eu tenho uma vida completamente errada, eu fiz coisas terríveis. Meu irmão, não importa. Jesus Cristo, ele fala, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para quem precisa de ajuda. Eu estou aqui falando com você, ele sabe o meu passado, ele sabe os meus erros. Eu concluo terminando essa mensagem com um testemunho. Há uns dias atrás eu estava conversando com meu pai, e eu quero deixar isso bem claro, eu não estou aqui falando para zombar de você, entendeu? Eu estou aqui só para te contar e para te mostrar que mesmo através de um exemplo humano, nós podemos ver amor. Quem dirá do amor em pessoa, que é o nosso Deus? Então, eu estava conversando com meu pai e de repente a conversa vai, a conversa vem e ele fala, filho, eu te amo. E eu parei para pensar, por exemplo, só Deus sabe os erros que eu cometi. Meu Deus e ele. E eu cometi vários erros com meu pai, erros imperdoáveis. Mas mesmo assim ele me perdoou e me amou. E não é um amor fingido, não é algo forçado. Ele mostra com atitudes que ele me perdoou. E que ele continua me amando apesar dos meus erros. Apesar de eu ter falhado, de eu ter errado várias vezes. E aí eu parei para pensar. Se com meu pai terreno é assim. Por mais que eu erre com ele, ele ainda consegue me amar? Imagina com Deus, que é perfeito. E se meu pai, que é terreno, ele merece meu amor por isso, imagina Deus, sendo a pessoa que eu mais errei na minha vida toda. Porque toda vez que eu erro com um ser humano, eu estou falhando com Deus, porque a Bíblia diz que ele nos fez como sua imagem e semelhança. Todo ser humano que você encontra pela rua tem a chance e a oportunidade de ser filho de Deus. E toda vez que você machuca ele, é como se você estivesse machucando o próprio Deus. Porque Jesus Cristo ele veio por amor a essa pessoa. Então para pensar na sua vida e analisar quantas vezes você errou com Deus, quantas vezes você feriu, você cuspiu na cara de Deus e mesmo assim ele te perdoou. Mesmo assim ele quer ter um relacionamento com você. Será que esse Deus tão perfeito, que quer ter um relacionamento com você todos os dias, não é digno do seu amor? Fica essa pergunta final. Eu quero te fazer um convite hoje, talvez o seu pai não te deu a oportunidade, talvez você até tenha raiva, tenha rancor, tenha talvez um sentimento de tristeza tão profundo por causa disso. Eu não tive a oportunidade de ter um pai. Hoje você tem. Tem a oportunidade de ter um pai, ter o melhor pai do mundo, um pai perfeito. Um pai que não vai errar como você, como o meu, ele pode errar, por exemplo, comigo. E já errou várias vezes. Eu sou ser humano. Um dia eu terei uma família, um dia eu serei pai e provavelmente eu vou errar. Mas o nosso Pai Celestial, ele nunca vai errar conosco. E ele está sempre esperando a gente voltar para os braços dele. Tem várias parábolas que falam desse Pai, mas eu escolhi essa passagem de Jesus Cristo como filho, demonstrando essa paternidade. Por quê? Para que você perceba que Jesus Cristo e Deus são um só. E através de Jesus Cristo, se você crer que Ele é seu Salvador, você pode ter um relacionamento com Deus. Você tem a vida eterna e você tem um relacionamento com Deus. Por isso eu te faço esse convite hoje. E para você que já é cristão e acredita, para você que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, eu te dou um conselho. Se aprofunde mais no seu relacionamento com Deus, porque eu só passei a ver Deus assim recentemente e eu tenho 18 anos. 18 anos. E eu conheço a palavra desde pequenino. E só comecei a ver Deus como pai assim, como um pai amoroso, como um pai que dá paixão só de falar desse amor, agora, aos 18. Então, se você se aprofundar, você pode começar muito antes do que eu. E acredite, não existe idade, não existe, eu sou velho demais, eu sou novo demais, não. Deus, o que importa para Ele é o seu coração. Você quer um conselho para se aprofundar com Deus? Sinceridade de coração. Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Um coração sincero, um coração arrependido, um coração disposto a voltar para os caminhos dEle. Então, por favor, não resista a esse apelo. Aceite Jesus e venha ser transformado.
Não vai mudar do dia para a noite as coisas. Não é isso que eu estou te prometendo. Eu não estou te prometendo mágica. Mas eu estou te prometendo que se você começar a se aprofundar em quem é Deus através da palavra dele, porque você só conhece Deus através da palavra dele, eu te garanto que a sua vida vai começar a ser transformada. Se você se aprofundar em conhecer e praticar. Porque a fé sem obras ela é morta. Por mais que a fé não nos salva, a fé sem obras ela é morta. Então você precisa buscar aumentar a sua fé, conhecer Deus. E você só conhece Deus através da palavra dele. É um convite que eu te faço. Conheça esse Deus de amor e seja transformado. Cura essa ferida, cura essa rejeição hoje. Você só precisa tomar uma decisão, aceitá-lo. E ele vai começar a trabalhar com você para te dar uma nova história. Eu quero dizer que se seus pais falharam com você, se você nasceu e não foi desejado, como Jesus Cristo, por exemplo, veio para o que eram seus, mas os seus próprios não receberam, se você passou por isso, aqueles que deveriam te amar não te amaram, eu quero que você saiba que a Bíblia diz que mesmo antes de você nascer, Jesus Cristo, Deus, ele já pensava em você, ele já tinha planos a seu respeito. A Bíblia diz, eu tenho planos de paz e não de mal, planos de você fazer prosperar e de dar um futuro de esperança para você. A Bíblia deixa bem claro, tem várias promessas que o próprio Deus faz ao ser humano. Uma das que mais me toca, que toca o meu coração é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para quem o ama. E se você o amar, você faz parte dessa promessa. Você não pode nem pensar, nem imaginar aquilo que Deus ele tem preparado para você. Eu termino essa mensagem fazendo uma oração. Se você me permitir, eu quero orar por você hoje. Para você que está aceitando Jesus e para você que quer se aprofundar nesse relacionamento com Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Papai, Tu sabes que eu sou falho, meu Deus. Mas eu acredito que através do Teu Espírito Santo eles vão entender, meu Deus, quem o Senhor é através da palavra. Que Teu nome venha ser glorificado e exaltado hoje e para sempre, meu Pai. Que eles venham receber o amor, meu Pai. O amor que cura, o amor que liberta, o amor que tira todo o medo, que lança fora todo o medo. Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, que eles venham querer cada vez mais se aprofundar. Aqueles que já conhecem o Senhor, meu Deus, que venham querer cada vez mais e mais, meu Deus, se relacionar contigo. Aqueles, meu Deus, que não te conheciam, mas te aceitam hoje, querem te conhecer hoje. Pai, por favor, não te escondas. A Bíblia fala, meu Deus, que o Senhor não resiste a um coração arrependido, a um coração quebrantado, a um coração sincero. Então, por favor, meu Pai, seja presente a eles. Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Que Teu nome venha ser glorificado e exaltado. Pai, eu te agradeço pela vida deles e eu te peço, por favor, toda sorte de bênçãos. Eu te peço, meu Deus, eu faço votos de paz para a vida deles, de amor, paz, esperança e prosperidade em nome de Jesus. Amém e amém. Deus ele possa estar abençoando você, Deus ele possa estar abençoando a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem.